Fala, meus queridos alunos, a aula de hoje é sobre um grande país, um país muito bonito, com uma geografia maravilhosa, tá? Que é o Canadá. Então, eu já estou mostrando para vocês aqui, na imagem do Google de satélite, o mapa do Canadá. Então, o Canadá, ele chama atenção, isso aqui não é Canadá, aqui é Groenlândia já. Ele chama atenção por ter muitas ilhas, por ter um território imenso e, além de tudo, por ele ter uma saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. Já é possível notar nesta imagem também a presença de neve em algumas regiões, não só na parte norte do país, por conta do clima muito frio, mas também nessa região que está relacionado às áreas mais montanhosas do país. Então, como não poderia ser diferente, eu fiz uma lista com vários links. Esses links estarão na descrição do vídeo. Você pode acessá-los e também você pode utilizar eles para fazer uma revisão dos seus estudos ou até para se aprofundar mais no tema. Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui um mapa político do Canadá. Vale ressaltar, até deixei anotado aqui, o Canadá é uma federação composta por 10 províncias e 3 territórios. É uma democracia parlamentar e, ao mesmo tempo, uma monarquia constitucional. Isso quer dizer que tem rei, que tem rainha no Canadá. Então, aqui no mapa, dá para notar que existem 10 províncias e 3 territórios. Tá? Aqui você pode ver, por exemplo, territórios do Noroeste, e aqui, que não está escrito território, são províncias. As províncias mais conhecidas e também as regiões mais importantes, podemos dizer assim, mais povoadas, que têm a economia mais forte, são as províncias de Ontário e Quebec. Já vai aqui a primeira dica de vestibular, é o que normalmente costuma cair no vestibular sobre o Canadá, é a questão do separatismo de Quebec. Como Quebec é uma região, uma província, que tem ali a língua oficial, o francês. Isso é outra coisa curiosa sobre o Canadá, né? As línguas oficiais são o inglês e o francês. Quebec é uma região que tem a maioria aqui de pessoas que falam o francês, principalmente, fortes influências também francesas, por isso que já houve ali movimentos para a separação de Quebec, porém, tudo feito de forma pacífica, isso é uma coisa muito importante a ser destacada, e por votação. Então, Quebec continua sendo do Canadá, pelo menos até o momento. Esta região de Ontário fica junto aos Grandes Lagos, já na divisa com os Estados Unidos, então é uma região muito ocupada aqui por pessoas. As principais cidades, como Ottawa, Toronto, elas ficam aqui nessa região, mas também tem outras cidades importantes, como Quebec, Montreal e Vancouver. Muita gente se confunde em relação à capital do Canadá. Tá? A capital do Canadá é Ottawa, que é uma cidade que nem é tanto conhecida aqui pelos brasileiros. Então é isso, pessoal. Já temos aqui uma divisão. Vocês podem notar que as províncias e os territórios, eles também são divididos como acontece nos Estados Unidos, com linhas mais retas. Está relacionado à forma que foi feita a divisão. Mas o que eu posso falar para vocês, que eu acho que é um fato interessante e importante, o que diferencia um território de uma província? As províncias, elas têm maior autonomia política, até para a criação de leis. Então elas têm mais autonomia em relação ao governo federal. Já os territórios, eles têm menor autonomia e, inclusive, áreas como saúde, educação, são garantidas pelo governo federal. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que posso chamar a atenção de vocês também é Nunavut. Foi uma das províncias mais novas, mais recentes a serem ali reconhecidas, a ser reconhecida, e ela é um território, não estou dizendo território no sentido político, tá? Mas é uma região, uma área que tem a presença de um povo que é um povo aborígene da América do Norte, que são os Inuits, os conhecidos esquimós, tá? Nós chamamos de esquimós aqui no Brasil, mas são os Inuits que vivem nessa região norte, assim como outros povos que vivem também nas áreas mais frias do Canadá. O chefe de Estado do Canadá, se você não sabia disso, você vai ficar bem surpreso. Olha só quem é. Bonitinha, a senhorinha Rainha Elizabeth II, Rainha Isabel II.
que é a mesma rainha da Inglaterra. Existe uma comunidade de países que é chamada de Commonwealth, ou Comunidade Britânica. Basicamente, são 54 países que faziam parte do antigo Império Britânico. Então você pode, eu coloquei o site oficial para você explorar ali, ver as missões que eles têm e tudo mais, os objetivos. São feitas reuniões com os representantes de todos os países. Vou mostrar o mapa para vocês já. Mas basicamente são reuniões que visam discutir aí democracia, prosperidade, paz entre os membros desta comunidade. Olha só quantos países fazem parte dessa comunidade. Você viu que eu cliquei aqui em cima? Member Countries, você pode acessar também, até dá para você ver informações sobre cada um dos países clicando sobre eles. Olha só, a Índia, que também foi colônia da Inglaterra, ela também faz parte da comunidade britânica. Isso quer dizer que esses países, os Estados Unidos não faz parte, tá? Esses países têm como chefe de Estado maior a Rainha Elizabeth. Ela tem uma função simbólica, sim, mas ela é a responsável por assinar os documentos mais importantes das decisões políticas desses países. Óbvio, moçada, que ela, pessoalmente, ela não tem assim toda essa prerrogativa de poder sobre esses países, mas é uma equipe que responde por ela, mas essa equipe ela sempre vai atender aos interesses do país que faz parte da comunidade. Então não pense que o país vai criar uma lei, a Rainha Elizabeth vai chegar lá e falar, não, essa lei não é legal. Mas, na teoria, se ela quiser fazer isso, ela pode. Muito louco, né, gente? Continuando aqui nosso estudo, já mostrei para vocês aqui no Google Earth, você pode explorar bem e dá para entender mais ou menos o tamanho do Canadá. Não parece que ele é tão maior que os Estados Unidos, mas a quantidade de ilhas que pertencem ao Canadá e também os territórios marítimos do qual ele é dono, devido à plataforma continental dele, o torna o segundo maior país do mundo. Ele perde apenas para a Rússia. Eu já coloquei aqui o Canadá para a gente explorar um pouquinho mais os dados, como a gente tem feito em todos os países que nós estudamos. O Canadá ele tem uma área de quase 10 milhões de quilômetros quadrados e ele é considerado, vocês estão vendo que ele está em terceiro, eu já vou mostrar para vocês o porquê. Ele é considerado o segundo maior país do mundo. A Antártica foi colocada como um país aqui nesse ranking dos Estados Unidos, mas o Canadá é o segundo maior país do mundo. Ainda é bem menor do que a Rússia, mas é um pouco maior do que os Estados Unidos. O Canadá também, gente, ele tem uma área de fronteira terrestre enorme. Ó. São quase 9 mil quilômetros de fronteira exclusiva com um país, com os Estados Unidos. Então, o único país que o Canadá faz fronteira são os Estados Unidos da América. O litoral do Canadá é surreal, olha o tamanho, são 202 mil quilômetros de litoral. Isso acontece, mais uma vez, devido a este aspecto todo recortado do litoral canadense, tudo isso vai contando, e também a todas essas ilhas, o litoral que essas ilhas têm. Olha só que coisa legal que eu vou mostrar para vocês, gente. Quando a gente se aproxima bem aqui do litoral dessas ilhas, você pode notar que ela é toda cheia de fiordes, aquelas reentrâncias que foram formadas, que eu já falei para vocês lá na aula da Europa, devido à deglaciação. E também tem rios que desaguam aqui no litoral que vão esculpindo o relevo. Mas tudo isso conta como litoral. Muito bem. Continuando, vamos dar uma olhadinha aqui na localização do Canadá. Então tá aqui o nosso país da vez que estamos estudando. O Canadá está localizado, lembrando que a linha do Equador passa mais ou menos aqui, onde eu estou mostrando com o mouse. O Canadá está localizado completamente no hemisfério norte e aqui passa o meridiano de Greenwich. Então ele está completamente no hemisfério norte ocidental, norte-oeste. Ainda sobre essa questão de localização, vamos ver os limites do Canadá. Ao norte é o Oceano Glacial Ártico,
A oeste, o Oceano Pacífico, e a leste, o Oceano Atlântico. Ao sul, os Estados Unidos, e a noroeste, também os Estados Unidos, que no caso aqui é o Alasca. Ilhas e lagos, uma coisa que pode sim cair no vestibular, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu deixei um link de um mapa em altíssima resolução para que vocês explorem, olha só que legal. Mas o que você deve voltar a sua atenção agora é para esses lagos que estão aqui. Olha quantos lagos que tem no Canadá, gente. Muitos e muitos lagos, com aquele aspecto de cor bem clarinha, azul celeste. Vou colocar aqui uma imagem para a gente ver. Olha só que coisa linda. Parece o Lago do Silvério aqui em Jaú, né? Olha lá, ó, a galera curtindo ali a paisagem. Esses lagos, gente, que são milhares, dezenas, centenas de milhares de lagos, alguns maiores e outros menores, alguns muito importantes e conhecidos como os Grandes Lagos, que estão na divisa com os Estados Unidos, outros muito pequenininhos, outros que ficam congelados durante praticamente o ano todo, ou durante o inverno eles se congelam e viram pistas incríveis de patinação. Estes lagos você deve saber como eles foram formados. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês 2 videozinhos, trechos de vídeos, eles são em inglês, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eles estão dizendo, tá? Aqui vocês podem notar, ó, embaixo da imagem, deixa eu pôr numa tela maior, aqui. Ó, nesta parte de baixo está mostrando há quantos milhares de anos atrás até o presente. Então vocês vão notar esta mancha branca e aqui está a América do Norte e aqui o Canadá. Olha o quanto que ela aumenta e diminui. Tudo isso são as glaciações, é quando aumenta, e as deglaciações, quando o gelo derrete, diminui. Isso acontece por mudanças climáticas comuns que ocorrem em nosso planeta. Então vejam, gente, glaciação, tá? Cobriu de gelo até chegar na parte norte dos Estados Unidos. Estão entendendo o que é o mapa da América do Norte? E na sequência, uma deglaciação. Olha, que glaciação. Agora, deglaciação. No momento que o gelo derrete, vou deixar mais um pouquinho para a gente ver até o presente. O gelo ele tem uma capacidade enorme, gente, de fazer erosão no relevo, de erodir o relevo, de quebrar o relevo. Então, conforme ele vai erodindo, olha lá, está chegando na atualidade. Há 35 mil anos atrás, estava tudo congelado. Ó, há 22 mil anos atrás, o tamanho da glaciação que ocorreu. E há 1000 anos atrás, ou até o presente, já temos a situação como é esta que vocês estão vendo aqui neste mapa. Tá? Ah, professor, isso é aquecimento global? Gente, é sim aquecimento global, mas as razões para este aquecimento ou resfriamentos globais que ocorrem não são as razões que você está acostumado a ver nas suas aulas, aí, ver notícias, o aquecimento global causado pelo homem. São ciclos de aquecimento e resfriamento naturais do nosso planeta, por uma série de motivos que eu não vou apontar nesta videoaula. O gelo chegava até aqui, gente. Conforme ele foi derretendo, ele foi erodindo e formando lagos e também formando um litoral recortado e todas essas ilhas. O segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês mostra mais de perto como ocorre a erosão glacial. Vamos acompanhar? Vou voltar um pouquinho aqui. Está mostrando uma região toda congelada aqui no Canadá. E olha só como o relevo, assim, a paisagem, ela fica toda rasgada em regiões que congelam e descongelam ao longo do ano, ao longo de milhares de anos. Vamos ver de perto. Deixa eu passar esse tratorzinho. Olha lá. Isso aqui mostra a água embaixo, um pouquinho descongelada, e um blocão de gelo por cima,
escorrendo no relevo. Tanto pode ser numa área inclinada como numa área mais plana da deglaciação. Então você vai entender que esse esquema serve para duas explicações. Para as áreas montanhosas, que ficam daquele jeito que você viu, todo quebradiço, rasgado, mas também você vai entender esta imagem como se ela estivesse na horizontal, retinha, e o gelo andando nessa direção como se para cá fosse o norte, as regiões polares, e ele derretendo e fazendo isso aqui com relevo. Esses buracos formados, eles seriam os lagos de origem glacial que eu mostrei para vocês. Olha só que interessante como ocorre a erosão. O gelo ali congelando durante os períodos mais frios. E quando o gelo congela, gente, ele expande. É igual você colocar uma garrafinha de água, de plástico, dentro do congelador e deixar ela lá. Quando ela congela, a tendência da garrafinha é estufar e às vezes até estourar, porque o gelo ali dentro, ele ocupa um espaço maior do que a água estava ocupando. Então olha só o que acontece no relevo. Quebrou ali. E o gelo vai levar embora esse pedacinho. E esse pedaço vai levando outros juntos, ó. Então o poder, gente, que tem uma deglaciação, uma geleira, um momento de congelamento, descongelamento, é tão grande, capaz de recortar o litoral de um país, como aconteceu no Canadá, capaz de formar buracos enormes por conta da deglaciação. Esses buracos enormes, gigantescos que vocês estão vendo, eles formam lagos de origem glacial. Todo esse material transportado, ele vai parar em algum lugar, tá? E daí você vai ver algumas áreas com pedras, todas recortadas. Parece que alguém foi lá e usou uma ferramenta para recortar. Então, se for falar em aspectos naturais do Canadá, gente, uma aposta aí para questões do vestibular dos vestibulares são essas questões de ilhas e lagos de origem glacial, ok? Placas tectônicas, opa, travou a língua aqui na hora de falar. Este mapa muito interessante, mostra os últimos terremotos e mostra o limite das placas. Vejam que o Canadá está numa região de estabilidade sísmica, então não tem terremotos no Canadá nesta porção. Porém, na costa oeste do Canadá, assim como acontece com os Estados Unidos, é uma região de encontro de placas tectônicas, de limite de placas. E neste encontro forma montanhas, aqui onde eu estou mostrando, e também tem risco de terremotos, abalos sísmicos, no caso, vulcanismo e coisas do tipo. Certo, pessoal? Vamos lá, já estamos chegando na parte final da aula. Vamos ver aqui o mapa do relevo do Canadá. O Canadá ele tem um relevo muito parecido com o relevo dos Estados Unidos, uma região montanhosa na parte ocidental do país, na parte oeste, uma região de planícies na parte central e planaltos desgastados na parte leste. As principais formas de relevo do Canadá são montanhas rochosas, nesta parte oeste, planícies centrais, também chamada de Prairie canadense, e planaltos antigos, desgastados, e aqui no caso é o Planalto do Labrador, ou Planalto Laurenciano. A região de agricultura do Canadá, a principal, ela fica na região central do Canadá, mais ao sul, por conta do clima mais ameno e do relevo mais plano. Daí que vem o nome Prairies canadenses, uma região de produção de cereais, principalmente. Tudo bem, pessoal? Hidrografia. Como você deve imaginar, os rios do Canadá são rios muito gelados. E quando chega no inverno, os rios que correm para a parte norte do Canadá, todos ficam congelados. Inclusive este riozão aqui, que é o rio Mackenzie. Mas o rio que você deve gravar o nome é o rio São Lourenço. É um rio que nasce aqui próximo à região dos Grandes Lagos. E este rio corre em direção à parte leste, nordeste do Canadá. Junto ao rio São Lourenço tem as principais cidades e as principais áreas industriais do Canadá. O clima do Canadá, como todo mundo sabe, é um clima muito frio. E quanto mais para o norte, mais frio. O clima predominante no Canadá é o clima frio e o clima
Polar. Na região norte do Canadá, permanece congelado durante a maior parte do ano. Mas a região sul do Canadá também é fria. No entanto, no verão, as temperaturas são mais amenas. O clima desta região já é o clima temperado. Então, os climas do Canadá são temperado, frio e polar. Além do clima frio de montanha nas regiões mais elevadas, como eu já disse, na porção ocidental, na porção oeste do Canadá. No entanto, a corrente quente do Pacífico, que faz aqui esta curva aqui, ajuda a amenizar um pouquinho as temperaturas nas regiões do litoral, principalmente aqui na cidade de Vancouver, tá? Já na porção leste tem uma corrente fria e uma corrente quente, que as duas se encontram aqui. Mas o clima ele é mais afetado por conta da latitude no Canadá do que por qualquer outro fator. As vegetações do Canadá, elas seguem um padrão parecido com o clima. Nesta região roxinha que vocês estão vendo é a tundra, permanece congelado durante a maior parte do ano, a tundra canadense, e durante o verão descongela e aparece uma vegetação rasteira, composta por musgos e líquens. A taiga, que é a floresta de coníferas, essas coníferas são as árvores que são os pinheirinhos, tá? Elas não perdem suas folhas, porque ela já o formato dela e o tipo de folha já é bem resistente à neve, às nevascas que ocorrem no Canadá. E também nessa região aqui, que já fica bem próxima à fronteira dos Estados Unidos, é possível encontrar as pradarias, como eu disse, as regiões do Prairie canadense, onde é mais utilizado para a agricultura, e também as florestas mistas, que tem um pouco de floresta caducifólia, aqui também, ó, que perdem as folhas durante uma estação do ano, também chamada de floresta decídua. Para terminar, pessoal, o mapa de recursos minerais no Canadá. O Canadá é um país muito grande, lógico, vai ter uma grande quantidade de recursos minerais. Recursos minerais metálicos, tá? Pedras preciosas, tudo mais. Ele é um grande produtor de vários recursos minerais, lembrando, devido ao seu grande tamanho. Mas o grande destaque mesmo para o Canadá, nos últimos anos, vem por conta da produção de petróleo. O Canadá tem uma grande reserva e também um grande produtor de petróleo. Vou mostrar aqui o ranking, vocês podem explorar depois com mais calma. Vou abrir aqui as reservas e a exportação de petróleo e também a produção. Então vamos começar aqui pelas reservas de petróleo, tá? Reservas provadas, ou seja, áreas que tem petróleo que é possível explorar. O Canadá aparece como a maior reserva de petróleo do mundo. Nesta outra lista, vamos ver aqui a produção de petróleo. O Canadá aparece como o quinto maior produtor de petróleo do mundo. E exportação, o Canadá é o quarto maior exportador de petróleo do mundo. Não são os únicos recursos, porque até mesmo a questão da vegetação, ela ajuda o Canadá a ser um grande produtor ali de recursos naturais. Por exemplo, a floresta de coníferas, né? A taiga, que fica aqui no norte do Canadá, proporciona ao Canadá ser um grande exportador de madeira, papel e celulose. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e nos vemos aí na próxima aula, onde vamos explorar um pouquinho as questões demográficas e econômicas do Canadá. Valeu, até a próxima!